O Makoto tem servos que mostram pra gente que são muito confiáveis até o momento. Tomoe, Mio e Shiki são os menos prováveis de fazer uma coisa dessas, trair o Makoto. Só que galera, isso vai acontecer. Não com algum deles, tá? Temos uma quarta seguidora que trouxe muitas dúvidas pra gente. E é aquele tipo de personagem que você olha nos olhos dela e vê que coisa boa não tem. Tamaki, a donzela do santuário, desde que fez um pacto com o Makoto, vem agindo por trás dos panos. E vou te falar, cara, é sinistro a gente ver o que ela tá fazendo, tá? Ela tá aprontando de uma forma que tu não vai nem imaginar, mano. E hoje a gente vai ver o que essa donzela aí tá aprontando, cara. Então se prepara, pega a pipoquinha e vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra galera que não sabe, mano, o Makoto recebeu um presente de cada um dos deuses depois dele terem visitado ele, né? O Daikokuten, o Susanoo, a Athena. E um desses presentes foi a Tamaki, a donzela do santuário. Na verdade, Tamaki mesmo não era o nome dela, esse foi o nome que o Makoto deu pra ela, porque ela tinha vários nomes, vários pseudônimos diferentes de uma quantidade desconhecida de tempo na sua existência. Há um tempo atrás ela até foi conhecida como Touda, e já foi referido isso pra gente. Funcionava da mesma forma mais ou menos como a Nora de Noragami. Vocês devem conhecer ela. Ela tem um sorriso muito gentil e mostra uma estranheza nesse sorriso aí. E também tem uma habilidade intangível, é claro. Se assemelha a pessoas como Patrick Rebrandt e Cyrits, ou também talvez até como Zeph, que são pessoas difíceis de ler a personalidade deles aí, a ponto de que mesmo ela rindo, não pode se sentir aliviado perto dessa pessoa. Mesmo que ela esteja com raiva, você não pode dizer que isso aí é uma raiva séria e tal. Então, cara, tá aí uma personagem misteriosa, que chega a ser um personagem até meio assustador pra gente, tá? Mas sabe o que é assustador de verdade? É que você tá aqui assistindo o vídeo e ainda não deixou o like, mano. Manda bala nesse like. Você tá assistindo, não deixou o like, não tá inscrito. Tem que estar inscrito aí pra acompanhar com a gente, mano. Manda bala nessa inscrição também e ativa esse sininho. Não perde tempo, cara. Porque aqui as teorias e história estão comendo solta sempre. A gente tá sempre conversando aqui, rapaz. E eu tô doido pra trocar essa ideia com você e cair dentro nessa jornada. Então voltando aqui, galera. Com o passar do tempo, o Makoto começou a desconfiar um pouquinho da Tamaki. Ela agora que agia de uma forma meio suspeita, né? Aliás, agora não. Sempre. Parecia que ela literalmente estava criando um próprio destino para o objetivo dela. No entanto, quando o Makoto descobriu que ela realmente tinha uma malícia, uma maldade dentro dela, ele atribuiu a Tamaki a ficar restrita apenas a Azora. Agora ela estaria presa lá e não poderia rodar pelo mundo normal afora. Atualmente ela é administradora do templo e várias outras coisas que ela faz de assistência à residência em Azora. O fato é que essa maldade que estava entranhada dentro dela pode até ter a ver com a natureza da Tamaki. Ela esteve em serviço de muitos deuses diferentes durante muito tempo, cara. Embora ela tenha insinuado que sempre foi uma donzela do santuário, ela também mencionou que já foi chamada de General do Fogo Perverso, além da Touda, lógico. Só que a história em si não fornece exatamente informações suficientes pra gente descobrir quem é ela de fato ou quem ela costumava ser no passado. A sua origem é um mistério total, tanto pro Makoto quanto pra gente, assim como também o que ela realmente fez com seus antigos mestres, né? Mas muito disso dela mesma fala que ela foi uma sacerdotisa que serviu os deuses e também era um deles, o que implica e bate na nossa cabeça que ela também é um deus. Ela mesma se intitula disso. Suas ações nos últimos capítulos transmitem uma intenção de lutar contra a deusa. Então tem alguma rixa aí, algo que o Makoto inclusive não quer fazer, que vocês já vão entender, eu já vou explicar. Não é que ele não queira lutar contra ela, vai ter uma explicação mais plausível. O lance aqui é que ela foi o presente dos deuses para o Makoto, mas essa ação também foi uma parte de cumprir o desejo de ela ter uma oportunidade possivelmente de desafiar a deusa nesse mundo. E se a gente for falar em outras palavras aqui, ela está tentando usar o ódio do Makoto pela deusa para o próprio fim e desejo, algo que o Makoto, como a gente falou, não quer, que seria literalmente trocar lâminas com a deusa. Como assim trocar lâminas? Cara, até certo ponto a gente pode dizer que o Makoto quer essencialmente dar uma surra na deusa. Ele vai lá meter a porrada nela, só que ele não quer matar essa deusa. A Tamaki quer a deusa morta, e isso vai contra os desejos do Makoto. Portanto, ela ter essa vontade de querer ver a deusa morta, de matar a deusa, vai contra o que o Makoto quer. Tá traindo o Makoto diretamente. Mas uma coisa, quando a gente fala que vê que o Daikokuten vem no sonho do Makoto, ele diz ao Makoto que ele quer que o Makoto pegue a pinaca com as mãos de prata da criação. Aquelas duas mãos gigantes que a gente já comentou aqui que ele conseguiu criar em um dos capítulos.
Ou seja, o fato é que a Pinaka é um arco divino do senhor Shiva, que no caso é o Daikokuten também na mitologia hindu. Essa é considerada a segunda arma mais poderosa dele depois do seu tridente. Então o Daikokuten vai lutar contra o Makoto e vai ajudar ele nisso, o que é considerado uma possibilidade de 20%, né, de acontecer. Acho que é menor até do que isso, porque o Daikokuten também disse que o sangue de todos os deuses estava fervendo quando o Makoto criou aqueles braços gigantes de prata no território dos demônios, porque aquilo era algo inimaginável de se fazer. Ou então eles apenas deixariam o Makoto usar isso contra a deusa, lembrando que a Pinaka é um arco, e o Makoto é um mestre no arco. Se isso acontece dele juntar a Pinaka, que é o arco, junto com essas mãos dele, é um ataque em massa absurdo. Um grande incidente poderia acontecer, que também seria o último recurso do Makoto usar para poder acabar de fato aí com a deusa, né? Só que pensando por outro lado, mesmo que a Pinaka seja uma arma mortal, o Makoto provavelmente não vai matar a deusa, galera. Isso já fica refletido lá na primeira temporada, que, cara, quando ele mata alguém pela primeira vez, ele começa a ver esse lado ruim dele, começa a lembrar do seu mundo, do passado e tal, ver que de fato matar uma pessoa é ruim. O que leva a gente a pensar que quando ele chegasse na deusa, de fato, pra lutar contra ela, ele já vai ter aceitado o fato de não matar alguém. E só assim ele simplesmente vai lá e mete a porrada na deusa, dá uma surra nela, com o objetivo de humilhar ela e fazer assim como ela fez com ele, né? Humilhou ele, jogou no fim do mundo e tal, ele vai querer humilhar ela de pancada. Mas é aí que a Tamaki entrou em jogo, cara, literalmente. Existe uma teoria, inclusive, que os 4 seguidores do Makoto representam 4 fases da vida, sendo a Tamaki a parte adulta, onde o Makoto literalmente teria que aprender que o mundo é mais cinza do que parece à primeira vista. E tudo isso é um processo de amadurecimento implicado para ele. Nesse caso, ela foi dada para o Makoto como se fosse uma forma de equilibrar a balança, sacou? E não deixar o Makoto apenas ir para algum lugar sem malícia nenhuma. Lá na frente da história, inclusive, temos um exemplo do momento em que a Tamaki está no seu laboratório de estudos, dentro de um santuário, né? Algumas pessoas sabem que isso existe lá em Azora também. Ela está sozinha lá e aí ela pega o amuleto do Tomoki. A Tamaki preservou uma parte do encanto que foi extraída da floresta do Onishi antes. E esse amuleto já estava inativo, mas é bastante útil como um exemplo, né, pra gente explicar o que ela está fazendo. A Tamaki compara uma garrafa com a mão direita com a garrafa que ela trouxe da prateleira. Os vários comprimentos de onda que aparecem na frente da Tamaki no ar vem direto desse amuleto, se sobrepõe perfeitamente. Tinha uma parte até que havia uma linha diferente do normal. Ela estava meio que testando a amplitude do poder, gerenciando como que estava funcionando o amuleto. A expressão que ela estava mostrando era uma expressão solitária, e ela não mostrou nada disso para o Makoto ou para os outros seguidores. Ninguém em Azora sabia disso, desse lado dela. Nesse silêncio foi o momento em que as roupas dela começaram a flutuar levemente e a perna da Tamaki se rasgou. De repente, na sala, sem ninguém por perto, ela estava ali com a perna rasgada. No entanto, ela não ficou surpresa com isso. Sabe por quê? Porque o pacto da Tamaki com o Makoto, que eles fizeram, era muito forte. No caso, se ela decidisse trair o Makoto, ela acabaria não sobrevivendo. E esses danos que eram causados nela, era alguma coisa relacionada a ela estar fazendo contra a vontade do Makoto. O próprio pacto poderia matar ela direto. E isso é uma amostra de que ela estava num caminho diferente. Como a gente falou, a Tamaki finalmente mostra suas verdadeiras cores nesse momento, embora tenha sido apenas um pouquinho, né? Já é uma coisa simples da gente observar e é uma coisa que dá pra gente uma dimensão muito grande. Parece que os verdadeiros desejos dela são alinhados com os objetivos finais do Makoto. Por isso que ela apenas sofre danos, porque ela só desvia um pouquinho do caminho, tá ligado? Dá aquela desviadinha ali da curva, sabe? Então, é tipo isso. Ela meio que tá levando isso ao extremo agora, a ponto de tomar ações que acabariam por machucar o Makoto no futuro. O vínculo criado pela magia de contrato pune ela por fazer essas coisas, mas também serve como um indicador de que ela não levará o Makoto à morte. Então a razão para ela querer simplesmente ser a subordinada dele é encontrar e empurrar os limites de qualquer coisa que possa matar a deusa, porque é o desejo dela. E também se encaixa com aquela fala que a gente já mencionou aqui, dela ser uma deusa também, ser um dos deuses. Porque, na verdade, todos os deuses odeiam a Bug, né? A deusa desse mundo. E a razão pela qual isso acontece é porque ela é uma pessoa irritante, que simplesmente não segue as regras que foram estabelecidas para o mundo. Ela, na verdade, escolheu mudar tudo e renomear, inclusive, a espécie dos humanos, porque ela quis botar todo mundo bonito o suficiente para passar pelos seus brinquedos aí e pessoas que creem nessa deusa. Ou seja, ela manipulou o mundo. E agora o mundo tá constantemente entrando em caos, em colapso, cara. Ela simplesmente só senta lá e não faz nada, fica olhando. E como a Tamaki é uma pessoa que já serviu outros deuses, quem sabe ela já não pode ter passado nas mãos da deusa também. Isso nutre um ódio grande dentro dela.
a ponto dela realmente trair os interesses do Makoto, cara. O objetivo da Tamaki acabou fazendo dela um plano que traz simplesmente uma brecha no pacto de todos os tempos antigos. A Tamaki tá fazendo tudo no papel que o Makoto teme e espera dela. Ele não quer nada disso, mas não por causa do seu mestre, sim pelo seu próprio objetivo. Literalmente ela se move nas sombras com ações inesperadas e às vezes traz a destruição à tona. O Makoto estava simplesmente tentando mudar essa forma mal intencionada dela sem o seu próprio poder. Só que o que acontece é que ele não sabe como ela pensa muito profundamente. E se tivesse muita compreensão ao aceitar a Tamaki como seu seguidor, talvez essas coisas aí não viessem à tona mesmo. Mas da perspectiva de uma terceira pessoa de fora, a Tamaki poderia ser considerada numa posição que seria chamada de um trapaceiro. A gente acha que ela não tá sendo certa. E ela chegou a agradecer o Daikokuten, o Susanoo e a Atena por terem mandado ela pra lá para literalmente se tornar uma subordinada do Makoto. Porque ela ia ser mandada pelo Tsukuyomi, mas quem tomou a decisão foram os outros deuses. E não importa como fosse, eles deram a ela uma chance de enfrentar a deusa. Assim foi como ela proclamou. A Tamaki iria usar tudo de si para enfrentar a deusa com todas as forças possíveis. Inclusive começou a trazer várias ferramentas amaldiçoadas do laboratório dela. Todas elas que tinham poder absurdo. Só que contra o Makoto e alguns deuses, essas ferramentas eram não tão confiáveis assim porque eles eram muito fortes. A Tamaki então fez uma esfera absorver cada uma dessas ferramentas amaldiçoadas que ela trouxe. Essa esfera começou a pulsar e absorveu suavemente todas elas, começou a brilhar de uma forma estranha. O braço direito da Tamaki então se contorceu, começou a se torcer como se estivesse estourando, tá ligado? Isso significava que ela estava fazendo agora algo que era exatamente ruim para o Makoto, não era algo bom para ele. Só que isso ainda assim não era uma traição clara, porque se fosse uma traição a Tamaki teria perecido, não ia sobreviver de uma vez, tá ligado? Mesmo que seja uma dor que os outros três nunca tenham sentido antes, a Tamaki não hesita. É literalmente uma ação que ela se propôs, ela havia simplesmente decidido pagar o preço por isso. E cada vez que ela se machucava, ela se curava, né? Pelo menos, ela não se preocupava com isso porque ela curava os seus ferimentos. O que ela fez foi a esfera começar a brilhar ainda mais forte e finalmente mudar de forma. Várias belas protuberâncias saíram dela com uma forma de pilar, mostrando um minério que parecia ser um cristal do tamanho de um orc macho adulto enrolado. Literalmente, esse minério poderia alcançar o God Slayer, um nível de matador de deuses, cara. Nossa, seria tipo absurdo. E com isso a Tamaki poderia fazer alguns ajustes aqui e ali para chegar no seu objetivo. Apenas, no caso, colocaria contramedidas para avaliação, porque se isso funcionasse perfeitamente, era algo que seria usado contra a deusa sem mesmo que o Makoto soubesse. Então, pode ser que ele chegue lá no final e simplesmente use isso contra a deusa sem saber o que é isso, mesmo ele já descobrindo que a Tamaki não tem lá grandes boas intenções, né? O objetivo da Tamaki tá cumprido a partir disso. Essa traição já está acontecendo, só que ainda não foi revelado pra gente como que isso vai terminar. Por isso que eu digo pra vocês que você tem que estar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, porque com certeza a gente vai trazer muito mais do Tsukimichi aqui e tudo vai começar a coincidir. Se tudo isso se juntar, o Makoto lutar contra a deusa e a traição da Tamaki pra derrotar a deusa se juntar, sei lá, vai que ele coloca essa pedra aí, se eu não me engano ele até usou essa pedra colocando dentro da faca dele. Se ele usa isso pra atirar uma flecha na deusa, por exemplo. Cara, imagina só, se ele usa aquela faca da toa para poder eliminar a deusa, junto com essa pedra dentro. É óbvio que a gente tá junto para cobrir isso e para poder descobrir o que vai acontecer. Vamos estar sempre acompanhando aqui em todos os próximos capítulos. Então aproveita, deixa aí nos comentários também a sua sugestão de outros animes que você gostaria de ver aqui. E me diz aí, o que você acha? Makoto teria que matar a deusa ou não? Makoto só ia dar uma surra e humilhar ela igual ela humilhou ele? Eu quero saber o que você acha, mano. Quero ver, ó, os sanguinários de plantão me deixando nos comentários aí, galera. Tamo junto sempre, seus mitos. Obrigado por isso, obrigado por mais um vídeo, mais uma vez, uma jornada incrível se concretizando. E eu espero vocês lá no próximo vídeo, hein? Esquece não, vamos acompanhar isso junto aqui. Até a próxima. Valeu!